Diz assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em sua própria língua materna, somos fracos, medos, elamitas e naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que é isso? O que isso quer dizer? Outros, porém, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto aos 12 e, erguendo a sua voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Você pode se assentar. Você pode ter todo esse texto quando você chegar em casa ou ao longo da semana, porque esse texto, ele é lindo. Irmãos, nós estamos falando do momento em que finalmente Deus, ele resolve manifestar o Espírito Santo não pontualmente, mas derramá-lo sobre toda a sua igreja. Aquela igreja, e a igreja de Cristo, nunca mais foi a mesma depois que o Espírito Santo passou ali. Você está comigo? E nessa noite, se tivesse telão aqui, a projeção ia fazer uma projeção linda, mas o tema da noite que o Senhor me direcionou é lugar certo. Nós estarmos no lugar certo. Nós lemos um texto de pessoas que escolheram estar no lugar certo. Eu não sei se você sabe, mas se você for ler o capítulo 1, ou se você ler os últimos capítulos de Lucas, Jesus, ele passa, depois de ressuscitado, 40 dias andando sobre a terra com os seus discípulos, e quando ele vai ter acesso aos céus, ele dá uma ordem clara: olha, eu preciso que vocês que são meus discípulos fiquem morando em Jerusalém, até que chegue o momento certo, que vocês receberão o Espírito Santo, e quando isso acontecer, eu vou mover vocês de lugar. Eles escolheram estar no lugar certo, o lugar onde Jesus mandou eles estarem. As perseguições vieram, eles começaram a ser perseguidos, mas eles permaneceram naquela cidade. Houveram
vários problemas, mas eles permaneceram no lugar onde Jesus havia mandado eles ficarem. Muitos deles foram ameaçados de morte, apedrejados, sofreram consequências, mas eles permaneceram no lugar onde Deus havia direcionado para que eles estivessem. Já quero começar essa pregação abrindo você e rasgando no meio, irmão. Não importa as dificuldades, nós devemos permanecer onde Jesus mandou nós permanecermos. Você vai comigo aqui? Amém. E eu comecei a orar essa semana, perguntando ao Senhor, preocupado com essa questão do como, se a gente muda, se não muda. Pai, me dá uma direção, Senhor, me ensina o que fazer. E o Senhor ministrou algo muito profundo no meu coração. Algo mais ou menos assim, olha, não se preocupe com o tamanho, com a dimensão. Melhor do que um lugar grande é estar no lugar certo. Glória a Deus. E eu fiquei pensando, eu preciso compartilhar isso com a igreja. E eu olhava as escrituras e eu percebi nesse texto várias coisas que podem nos levar ao que Deus quer para nós e a direção e o caminho e o lugar que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas se nessa noite o céu pudesse tocar aqui e me dizer o lugar que eu tenho que estar, eu queria ficar de joelho e agradecer a Deus. Eu não sei você, mas é o desejo de todas as pessoas que eu conheço, saber aonde é o lugar que Deus quer que nós estejamos. E talvez, às vezes, eu acho que Deus não revela diretamente a nós, para ver o nível da persistência, de quanto tempo nós iremos permanecer, até Ele nos direcionar para esse lugar. Irmãos, vocês que são homens, vocês vão entender mais, mas eu acho que é uma linguagem acessível até para as irmãs. Existe uma chave, que é a chave mais universal do mundo, a ferramenta mais universal de todas. Chave de fenda. Todo mundo conhece? A chave de fenda é aquela chave que entra em quase qualquer lugar que você tentar colocar ela. De parafuso a serviço de giz. A chave de fenda faz. A chave de fenda é universal. Quando você não tem o que fazer, você não tem uma Philips, você vai com a chave de fenda. De repente tem ali um alien, uma chave que precisa, você não tem. Você vai dando a chave de fenda para ela entrar e ela mexe. E você faz um monte de coisa com essa chave. Você vai comigo? Várias. Mas por mais perfeita que seja uma chave de fenda, ela nunca vai fazer o serviço de uma borracha, você concorda comigo? Eu não consigo, com a chave de fenda, apagar um risco simples de um lápis. Assim como eu também não consigo abrir o parafuso mais simples com uma borracha. João, o que você está querendo dizer com isso? Não adianta nós tentarmos usar e estar no lugar certo. Aliás, nós não estarmos no lugar certo, porque a ferramenta mais perfeita do mundo no lugar errado, ela não vai ser útil para nada. Você já ouviu falar naquela velha história lá atrás do patinho feio? O patinho feio era o patinho mais feio do mundo. Até o dia que ele encontrou com os cisnes. E lá nos cisnes ele se tornou o cisne mais bonito do mundo. Sabe o que eu estou querendo dizer nessa noite, meu irmão? A gente só vai ser feio se a gente estiver no lugar errado. A gente só vai ser desajeitado se nós não estivermos no lugar certo e na hora certa da presença de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é literalmente estar no lugar certo onde Deus quer que nós estejamos. Amém. Eu quero te dizer algo nessa noite. Nem sempre o lugar que Deus quer que você esteja será um lugar legal, fresco e de muitas correntes de água para você descansar. Não será. Muitas vezes o lugar certo será um lugar de dor, porque dor faz parte de estar no lugar certo. Muitas vezes a dificuldade fará parte do processo de estar no lugar certo. Mas ainda que as dores venham, ainda que os problemas venham, o lugar certo continua sendo o lugar certo. E o lugar certo é o lugar que Deus quer que eu esteja. Nessa noite, esse texto me revela 3 coisas, irmãos, que vão mostrar para nós se nós estamos no lugar certo, se nós estamos andando na direção certa. E eu ainda vou te dar uma de brinde, esse versículo fóssil.
para nos revelar se nós estamos caminhando na direção certa de Deus. Você está comigo?
Pergunta para esse irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, você sabe o que é uma coisa impetuosa? Não vai falar que são seus filhos ou os filhos do irmão. Irmãos, eu pesquisei hoje de manhã o que significa essa palavra impetuoso. Impetuoso significa violento. Impetuoso significa agressivo. Significa uma coisa que está vindo forte. Impetuosa. Aqueles irmãos, eles estavam vivendo perseguições, problemas, um monte de coisa ao redor deles, permanecendo na palavra de Deus, reunidos para orar em um lugar. E a Bíblia diz que o som que eles começam a ouvir e pairar na igreja era um som como de vento impetuoso. Você consegue imaginar isso? Um som de um vento vindo, parecia que estava abalando todas as coisas, destruindo todas as coisas. Mas aquele vento que era como um vento impetuoso era o início de uma grande obra que Deus ia fazer ali, que era o Pentecoste que nós estamos lendo. Eu não sei se você entendeu ainda, mas normalmente estar no lugar certo vai parecer que a gente está vivendo um vento impetuoso passando na nossa vida. Problemas vindo, meu Deus, o mundo vai cair. Dificuldades aparecendo por todos os lados. Meu Deus, o que eu fiz para isso? Senhor, tem misericórdia de mim, mas parece que todas as situações estão se movendo, que todas as coisas estão vindo contra você. Quem nunca viveu isso? Quem nunca teve a sensação de mesmo caminhando e fazendo tudo certo, parecer que está vivendo um tempo de vendaval na vida, sim ou não? E muitas vezes esse vento que vem como um som de vento impetuoso, ele abala as nossas estruturas. As dificuldades, os vendavais da vida, eles nos fazem chorar. As circunstâncias vêm e nos afetam, mexem com o nosso emocional. As circunstâncias, falta de dinheiro, falta de emprego, um monte de problema acontecendo, a nossa espiritualidade é abalada. Tudo vem se levantando como um vento impetuoso. Mas esse texto, o que ele está dizendo? Que o vento não veio para destruir, o vento veio para trazer avivamento. E o que eu disse que avivamento é? Avivamento é trazer vida em um cenário que era um cenário de morte. Amém. Eu não sei se você já viu alguém sendo ressuscitado, mas na maioria das vezes, quando o coração de alguém para, precisa vir com aqueles aparelhos de choque e bate no peito da pessoa, queima, treme, mas precisa de um choque alto, mais alto, para que aquela pessoa tome aquele choque, o coração dela venha a bater de novo. De vez em quando é necessário passar um vento para nos chacoalhar e fazer o nosso coração voltar a bater de novo. Eu nunca vi provação fazer um crente virar crente. A gente não ora direito, a gente não lê a Bíblia direito, a gente não jejua. Mas quando vem o vento, parece que o vento bate no nosso coração e faz ele voltar a bater de novo. Talvez seja a sua situação nessa noite, irmão, eu não sei. Talvez seja a situação de todos nós, eu não sei. De poucos de nós, eu não sei. Mas eu sei que os ventos fazem homens e mulheres mais fortes. Agora, presta atenção nesse texto. O versículo 2 não diz que era um vento impetuoso que passou. Ele diz que o que veio foi um som como de um vento impetuoso. Pode parecer vento, mas é só Deus tocando as trombetas de um cenário. Glória a Deus. É o lugar certo. É o momento certo. Se nós estamos no lugar que Deus quer que nós estamos, vai ter que ter vento ali. E esse é um sinal. Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Mas o texto também diz no versículo 3, que além daquele vento impetuoso que parava ali, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falavam. Irmãos, eu estava lendo hoje um comentário bíblico de manhã que se chama Comentário Bíblico de Champlin.
Na minha indicação, se você for comprar um comentário bíblico para estudar, compra esse. Ele é completíssimo. E ele diz o seguinte, que a visão que Lucas está escrevendo, ele está relatando algo que alguém que estava naquele dia contou para ele. E a sensação do cenário, ao dizer no versículo 3, que pareciam que línguas de fogo andavam e paravam e pousavam sobre as pessoas, era literalmente uma sensação de um desenho de fogo vindo como uma língua direcional e pousando sobre cada um dos irmãos, e eles sendo batizados com o Espírito Santo. Era um fogo que vinha dos céus e pousava sobre eles. É interessante que nós temos o versículo 3 e o versículo 4. Para que o Espírito Santo chegue no versículo 4, o fogo dos céus vem e envolve cada um daqueles irmãos. Fogo, né? Existe um texto em 1 Reis, capítulo 19, que conta a história de um homem que Deus falou com ele através do fogo. O nome desse homem é o profeta Elias. Um dia Elias, ele está no lugar certo em Israel. Ele ora e ele mata 400 profetas de Baal, diz a história. Ele enfrenta todo mundo, ele ora, fogo do céu desce, ele ora, para de chover. Mas uma mulher ameaça ele estar no lugar certo e ela diz, uma rainha chamada Jezabel, manda um recado para ele, diz assim, se até a data de hoje, ao final do dia, eu não te matar, que eu seja castigada pelos deuses. Elias, ele se desespera por estar no lugar certo pelo medo. A Bíblia diz que ele foge, ele vai para o alto do monte, ele entra dentro de uma caverna, e ali dentro da caverna, ele começa a orar a Deus pedindo a morte, pelo desespero de estar no lugar certo. E a Bíblia diz que Deus primeiro se revela a ele, entrando dentro daquela caverna e dizendo, sai para fora. Ele sai para fora e vem no Monte Horebe um vento impetuoso e mexe as rochas e mexe as montanhas. Depois do vento impetuoso vem o terremoto e depois do terremoto vem um fogo e ele vê esse fogo aos seus olhos, queimando as montanhas e queimando as rochas. Só que para Elias, o fogo que ele vê mexe com ele e ele fica tendo medo de Deus, tendo medo do que Deus faria com ele ao ver o fogo. Mas a resposta de Deus para Elias e a resposta de Deus para essa igreja que nós estamos lendo foi a mesma. Volta para o lugar que eu mandei vocês irem. Permaneçam. Eu não estou dizendo para você permanecer geograficamente num lugar. Eu estou dizendo para você permanecer espiritualmente onde Deus quer que você esteja. Você consegue me entender? O mesmo Deus que disse para Elias, volta para lá e enfrenta a rainha, foi o mesmo Deus que visitou essa igreja e trouxe avivamento. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O fogo que enche-nos de Deus é o mesmo. Mas a percepção que nós temos do fogo de Deus é diferente. Muitas vezes Deus vai dar uma ferramenta para mim. E a mesma ferramenta para o Valder, a mesma ferramenta para a Andresa, a mesma ferramenta para o Rafa, a mesma ferramenta para o Helder. Mas cada um de nós vai ter uma percepção diferente da ferramenta que Deus está nos dando. Eu posso olhar nos presentes de Deus e falar assim, é bênção na minha vida. O Valder pode olhar para o mesmo presente e falar assim, isso para mim é maldição. Eu posso ganhar o presente de Deus e dizer, eu me alegro desse presente. O Rafa pode olhar e dizer assim, não é possível, eu estou com medo desse presente. Pare de olhar para os outros, irmãos. O mesmo dia de 24 horas que Deus deu para mim, Ele deu para você. Por que nós olhamos para os outros com inveja, enquanto nós deveríamos estar cuidando das nossas 24 horas, dos nossos 7 dias, dos nossos 30 dias, dos nossos 12 meses, dos nossos 365 dias? Esse ditado não é do mundo, esse ditado é de Provérbios. Salomão diz, o mesmo sol nasce para todos nós. O que você está fazendo com as ferramentas que Deus tem te dado?
prova de que nós estamos no lugar certo é quando todo o ambiente está sendo abençoado pelas nossas mãos. Amém. Eu queria chamar o Ministério de Louvor e eu queria te contar uma história. Havia um certo rapaz que ele tinha um grande sonho de ser professor universitário. Esse rapaz orava a Deus, pedindo muito para que Deus o abençoasse, para que Deus desse a ele a oportunidade de poder dar aula nas universidades. Mas o que aconteceu foi que, diferente do sonho, esse rapaz ele só conseguiu dar aula durante 11 anos do ensino médio. E ele foi para o ensino médio com alegria dar aula para os adolescentes. Mas a resposta de oração dele sempre foi uma: Senhor, eu sou grato pelo lugar que eu estou, mas eu queria que o Senhor desse as faculdades. Mas nada aconteceu. Aquele rapaz, durante um bom tempo, orou dizendo: Senhor, dá-me as faculdades, porque eu sei que esse é o meu propósito. Mas nada mudou. Ele continuou então orando e mudando a oração, dizendo: Senhor, dá-me as faculdades, porque se o Senhor me der as faculdades, eu vou ganhar mais e eu vou dar um dízimo melhor da igreja. O salário das escolas aumentou, mas as aulas da faculdade não chegaram. Aquele rapaz continuou orando, dizendo assim: Senhor, dai-me as faculdades, porque eu estou entrando em depressão e eu quero chegar lá. Mas nada aconteceu. Mas em um determinado dia, aquele rapaz resolveu orar uma oração diferente. Senhor, dai-me as faculdades, e por onde eu passar, eu falarei o poder do Espírito Santo fez na minha vida. Glória a Deus. Na semana seguinte, com o propósito de dar aula em faculdade. O Senhor não vai se mover por nós porque a gente sente que o nosso propósito é um lugar diferente. O Senhor não vai se mover por nós porque está difícil a luta que nós estamos passando. O Senhor não vai atender as nossas orações porque a gente está entrando em depressão e a gente precisa muito que Ele faça algo por nós. Mas se a minha oração e a sua nessa noite não for nada disso, mas for: Senhor, dá-me o lugar X e eu levarei o Espírito Santo para esse lugar. Milagres vão acontecer. Coisas novas vão acontecer. Ou talvez o lugar vai ser o mesmo, mas o Espírito Santo vai atuar diferente. Você consegue compreender o que eu estou falando essa noite? Eu queria te convidar para você se colocar de pé em nome de Jesus. Eu queria ter uma resposta para dar a você nessa noite. Eu queria poder dizer a você que eu sei qual é o lugar onde você deve ir, mas eu não sei. Mas o Espírito Santo está aqui. E eu tenho certeza que, de alguma maneira, o Espírito Santo pode encher a todos nós. E quando Ele nos encher, nós iremos levar o Espírito Santo para todos os lugares por onde nós formos. Eu sei que se o Espírito Santo Ele nos encher como Ele encheu aquela igreja, a nossa vida será diferente. O texto bíblico diz que aqueles homens, depois de receberem o Espírito Santo, eles têm uma ordem clara de Deus para começar a ir a outros lugares. E hoje nós só temos o Evangelho, porque um dia aqueles homens escolheram no lugar certo se espalhar e ouvir e também falar das obras de Jesus. O lugar certo nos move, o lugar certo muda a atmosfera da nossa vida e o lugar certo nos faz homens e mulheres em nós. E nessa noite nós possamos nos conectar ao Senhor e pedir a Deus que Ele nos encha e nos mostre qual é o lugar certo das nossas vidas.